Falei, galera do sexto ano, vamos gravar um videozinho aqui da matéria de geometria. Primeiramente, antes de entrar na matéria, vou explicar aqui o funcionamento desse aparato métrico chamado transferidor. Uns são circulares de 360 graus, igual esse aqui. Outros são 180 graus, é como se fosse a metade desse aqui. Como é que funciona isso aqui? Eu já falei para vocês, ele vai de 0 a 360, né? E a gente trabalha com ele aqui, ó. O meu já tá meio velhinho, mas aqui no meio, no centro aqui, ó. Se vocês observarem, vou tentar apontar com a caneta aqui, ó. No centro aqui, ó, tem uma linhazinha. Essa linha é o nosso parâmetro de início do nosso transferidor, né? Como é que funciona isso? Nós temos aqui duas lentes. A maior, que você trabalha os círculos externos, e a menor, onde você trabalha as métricas medianas, né? Todos eles dão 360, né? Mas de raciocínio é assim. Então, como é que funciona, na verdade, isso aqui? Eu tenho aqui, ó, a nossa medida aqui, ó, começa aqui, ó, 0 e vem em sentido anti-horário até dar uma volta completa e chegar a 360. Esse cara aqui é o nosso mediador, que vai de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270 e 270 a 360. Ele é o nosso mediador aqui. A partir dele que você consegue marcar pontos em que você vai formar ângulos aqui, ok? E você tem as medidas em sentido horário aqui quando você trabalha eixos trigonométricos, né? Vocês vão ver futuramente que as medidas anti-horário e horário, elas conduzem o sinal de um círculo trigonométrico, mas não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui é usar o transferidor para fazer ângulos simples, né? Eu quero fazer um ângulo de 30, nós vamos usar aqui o transferidor e vamos ver como é que funciona na prática. Então esse aqui é o nosso transferidor. Nós temos o eixo que vai dividindo em 4 blocos de 90, sendo eles anti-horário ou sentido horário. E nós temos aqui um esquadrozinho triangular, aqui, ó. É uma régua em forma de triângulo, tá? Ela serve para a gente fazer os esquadros de um ângulo. Então, são instrumentos aí geométricos que nós vamos usar nesse capítulo. Então, antes de começar a matéria, só fiz um parênteses para a galera que fica aí online, né? Para vocês já ficarem meio que preparados que nós vamos usar eles aí, ok? Bom, a nossa matéria então nova é de geometria, né? Matériazinha de geometria, e nós vamos falar sobre ângulos e retas, ok? Nossos assuntos aí serão de ângulos e retas. Bom, para a gente entender como que surgem os ângulos e as retas, nós precisamos entender partir de algum princípio geométrico coerente com isso. Então, descobriu-se lá com Euclides os conceitos de ponto, reta e plano, né? O que seria ponto, reta e plano? São os três elementos geométricos que são caracterizados a formação de qualquer corpo geométrico. Então, quando eu falo de ponto, estou falando de uma figura adimensional, ou seja, uma figura que não tem dimensão, ela não tem tamanho, né? É um ponto, igual um ponto final de um texto, é um ponto, ela não tem dimensão, mas ela serve para nos destacar um corpo, serve para distanciar um corpo do outro, serve como uma referência de alguma coisa em movimento para alguma coisa que está parado, serve para diferenciar se dois corpos estão em movimento na mesma velocidade. O ponto, ele tem essas características. E o ponto, e a segunda característica do ponto é que eles são
são representados por letras maiúsculas. Ou seja, eu posso chamar ponto A, ponto B, ponto C, desde que eles sejam maiúsculas, beleza? Então essa é a definição de um ponto. É uma figura adimensional, né? Ou seja, ela não possui tamanho, porém ela serve como referência entre corpos em movimento e parados, entre distância entre pontos, né? Você vai ver que a distanciamento entre pontos futuramente será uma reta, né? Ou a junção de pontos infinitos se transforma em retas, né? A gente vai ver que por um único ponto vai poder passar infinitas retas, né? O que seria o plano? O que seria o plano? O plano, ele é ilimitado em todos os sentidos. O plano não tem espessura, ele só tem dimensão, né? Ou seja, o plano, na verdade, é uma figura. Como é que eu posso dizer assim, teoricamente, fechada, onde se acomodará qualquer propriedade geométrica. Representado por letras minúsculas do alfabeto grego. Um exemplo de um plano seria isso aqui, ó, né? Plano aqui, ó, vou botar uma letrinha grega aqui, ó, minúscula, o nosso alfa do alfabeto grego. Isso aqui é um plano. Aqui dentro eu posso localizar um ponto, uma reta, duas retas, um outro plano. Dentro de um plano pode passar infinitos planos, né? Um ponto pode ser enquadrado dentro de um plano. Eu posso ter junção de vários planos em pontos diferentes de um plano único, né? Por exemplo, um exemplo bem simples, aqueles dadinhos de jogo, não tem aqueles dadinhos numerados de 1 a 6? Então, eu posso considerar que cada face do dado é um plano, né? Até porque dentro dele tem ali figuras geométricas circulares, né? Então, são planos alinhados a outros planos em pontos diferentes. Então, um plano tem essa característica, beleza? E a reta, o que seria a reta, né? A reta são linhas sem extremidades, ou seja, não começa e nem termina. Não começa e nem termina. A reta é como se eu tivesse aqui, ó, um trecho dela e que fosse para o infinito orientado para a direita e o infinito orientado para a esquerda aqui, ó. Isso é uma reta. Peguei um trecho dela e fiz a continuidade infinita para um lado e para o outro. Isso é a característica fundamental de uma reta. Só que a minha reta, ela tem duas características. A primeira, existe a semi-reta. O que seria uma semi-reta? É uma linha reta onde ela tem o começo, porém não tem o fim.
Isso é uma semi-reta. É uma linha reta que tem começo e não tem fim. Por exemplo, eu posso demarcar aqui um ponto, que eu chamo de A. Lembra que o ponto a gente bota a letra maiúscula? Então aqui, ó, tem um ponto A. A minha reta começou no ponto A e foi embora, ó. Posso ter também, ó, ela vindo de cá, o ponto B lá. São semi-retas, ou seja, em outras palavras, a semi-reta eu limitei um ponto, um pedaço, ou seja ele sendo início ou fim, limitei, e o outro lado é infinito, vai para o infinito. Isso são semi-retas. A outra, segmento de reta. O que seria um segmento de reta? Linhas retas que possui meio, que possui início e fim. Nesse momento aqui, o segmento de reta é quando eu pego uma reta, ó, ela tem as infinidades para os dois lados, eu vou aproximar aqui, ela tem as infinidades, porém eu limitei, ó, em um ponto A e um ponto B. Nesse momento aqui, ó, esse trecho da minha reta tem um início e tem um fim. Isso aqui é um segmento de reta, que por observação é o momento aonde nós temos o surgimento das figuras geométricas, através de segmentos de reta, né? Como eu faço um triângulo. O triângulo é a junção de 3 segmentos de reta juntando ponto a ponto. Então a teoria do segmento de reta, ela surgiu no intuito de, na prática, transformá-los em figuras geométricas, beleza? Show! Dentre isso aí, surge a formação de ângulos. O que seria a formação de ângulos? O ângulo é formado, através da união no mesmo ponto entre duas semi-retas. Essa é a definição de ângulo. É o espaço formado entre a união do mesmo ponto entre dois semi-retos. Então aqui, ó, eu tenho um ponto que eu vou chamar esse ponto de A, e através dela, ó, tem o surgimento de duas retas, sei lá, uma reta S e uma reta R, ok? Isso aqui, ó, formou um campo geométrico dentro de um plano. Então, o ângulo é a formação no mesmo ponto entre duas semi-retas. E aqui, ó, aonde se forma o ponto? Essa ponta que se forma entre as duas retas, nós vamos chamar de vértice. E no vértice aqui, ó, vai surgir uma brechinha. Essa brechinha será o nosso ângulo. Então, quando eu formo nessa posição aqui no mesmo ponto dois segmentos de reta, dois semi-reta, perdão, forma aqui o ponto A, chamado vértice, e aqui forma um eixo, onde nós chamamos aquele ali de ângulo. É o ângulo A, no caso aí. O nosso ângulo aqui é com letra minúscula, com esse chapeuzinho, tá? Toda letra minúscula com esse chapeuzinho aqui, nós estamos representando o ângulo, ok? Então essa é a formação teórica de um ângulo. Através disso aí é pano para manga, galera. A gente vai aprender como que se forma ângulos, como que se mede ângulos através do nosso transferidor. Eu vou pular aqui para o livro, que eu vou mostrar com mais precisão aqui no livro, ó. Se vocês acompanharem no livro de vocês aí, nós temos aqui, ó, o mesmo transferidor que eu mostrei aqui, ó. Esse transferidor desenho é o mesmo que o meu, ó. Nós temos aqui de 0 a 360,
aqui ó, o centro do transferidor, a linha de fé, que é aquela que faz o parâmetro dos zeros. Então, ó, a nossa posição aqui, ó, é da mesma lógica que o cara tá usando ali, ó. Tá aqui a nossa formação aqui, ó, igualzinho, ok? Temos aqui o ângulo que vai começar, né, do zero e vem medindo de 1 em 1 grau até chegar ao 360. E nos transferidores de 180 graus, 0 até 180 em sentido anti-horário e em sentido horário também. Como é que a gente forma um ângulo? Por exemplo, a formação do ângulo ela é feita da seguinte forma. Eu não tenho aqui uma estrutura para mostrar isso aqui na prática, mas olha só, a linha de fé do transferidor, ela serve para dimensionar a nossa reta da base aqui, a nossa semi-reta. Então, vou tentar fazer aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, a minha linha de fé tá aqui, ó. Eu vou traçar uma reta aqui. Essa linha de fé, ela pega os dois centros do zero aqui, ó. O zero desse lado e o zero desse lado aqui. Se eu for colocar na linha de fé aqui uma reta, traçando aqui, ó, do meu centro até uma extremidade, ó. Vou tentar segurar aqui, galera. Vai ficar um pouquinho aí perto. Pera aí. Ó. Aqui, ó. A minha linha de fé tá aqui. Tracejou. Desconsidere isso aqui, tá, gato? Porque eu tô com a mesma mão que eu tô gravando, eu tô me apoiando aqui. Se eu quiser achar meu ângulo aqui de 30 graus, ó, meu ângulo de 30 graus está aqui, ó. Essa primeira reta é a minha semi-reta, porque o ângulo é formado por duas. Essa aqui é a minha primeira. Se eu quiser fazer um ângulo de 20, pelo menos aqui, ó, 20, ó, o 20 está aqui, ó. Ele tá nesse ponto aqui que eu marquei. Eu vou botar um ponto aqui, certo? E eu vou pegar agora o meu transferidor sai de cena e eu vou entrar com o meu esquadro aqui na parada, ó. E meu esquadro vai ligar um ponto ao outro, ó. Ó. Vou tentar apoiar aqui, galera. Vai ficar muito perto aqui, mas não fazer o quê? Ó. Liguei. Eu posso esticar essa aqui também para ficar bonitinho meu ângulo, tá? Vai ficar aquele borrado ali porque o transferidor fugiu. Aqui, ó. Esse aqui é meu ângulo de 20. Por quê? Eu medi no transferidor através do ponto de fé e o meu ângulo de 20 ali, fui lá e marquei, né? Aqui, ó, vamos chamar esse ponto aqui de A. Então tá aí, ó, meu ângulo 20. É assim que se faz a formação de um ângulo com transferidor. Então, como é que a gente fez? Linha de fé, tracejei aqui, ó, no centro para cada linha de fé, né? Quando formou a reta que foi essa de baixo aqui, ó, eu vi qual ângulo eu quis formar aqui. Quis formar o de 20. Dei um pontinho lá no de 20. O meu transferidor sai de cena e entra meu esquadro, ou uma régua simples, aquela régua padrão que todo mundo tem. E liga de um ponto ao outro, formei meu ângulo de 20. Esse ângulo aqui, ó, o tamanho dele é categoricamente o de 20, porque nós provamos pelo transferidor. Beleza? Então, quem tem um transferidor pode tentar achar esses ângulos aí como um treinamento pré-aula, né? Beleza, galera? Então, o que nós podemos observar aí? Que nós usamos o transferidor para fazer ângulos, seja ele qual for. Usamos a régua aqui depois para ter o desenho bonitinho, já que o transferidor só serve para você marcar o ponto no lugar exato. Entendemos que a formação do ângulo são duas semi-retas unidas no mesmo ponto, que nós chamamos de A maiúsculo, porque a gente define lá que ponto é com letra maiúscula. E o nome dessa estrutura toda aqui na ponta é vértice. A partir do momento que surge um ângulo, essa ponta aqui, que é a união das duas semi-retas, se chama vértice, ok? Vimos a definição de ponto, reta e plano. Descobrimos que a reta tem duas vertentes, que é a semi-reta e o segmento de reta, né? E agora, finalizando a nossa aula, nós vamos definir aqui algumas propriedades das retas. Temos aqui algumas propriedades da reta, vamos nela. As retas,
elas podem ser paralelas, concorrentes ou ortogonais. Beleza? O que seria uma reta? O que seria uma reta paralela? São retas que lado a lado elas não possuem pontos em comum. Ou seja, são duas retas que vão caminhar lado a lado sem se encontrar. Por exemplo, eu tenho uma reta A e aqui eu tenho uma reta B. Elas estão lado a lado, é claro. Aqui tá torto, né? Mas elas estão na mesma inclinação, uma do lado da outra. Ou seja, elas vão andar dessa forma a vida inteira e não vão se esbarrar em nenhum momento. São retas paralelas. Retas concorrentes são retas que possuem um único ponto em comum. Retas concorrentes são retas que só possuem um ponto em comum. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a reta A, a reta B, minúsculo, e a reta C. Elas são concorrentes por quê? Porque as três, ó, se encontraram num único ponto, então elas são concorrentes, tá? Elas são concorrentes. Uma observação aqui. Nas retas concorrentes, eu até coloquei aqui ortogonais, mas ela vai se enquadrar dentro das retas concorrentes. As retas concorrentes, elas possuem duas vertentes. A primeira, ortogonal ou perpendicular, ou oblíquas ou inclinadas. Ela tem essas duas vertentes. Então, quando que eu sei que uma reta concorrente perpendicular? Quando o ponto em comum entre as duas retas forma aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Apresento a vocês uma reta perpendicular. É igual a cruz, é igualzinho uma cruz. Só que esse ponto em comum formou aqui, ó, um quadradinho com uma bolinha no meio. Isso aqui é a simbologia de um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que vocês observarem uma figura similar a essa aqui, você está tendo uma reta concorrente perpendicular. Por quê? Um único ponto e formou aqui um ângulo de 90. Ok? E uma reta concorrente oblíqua ou inclinada é quando ela possui um ângulo a qualquer aqui, que pode ser 30 graus, 25, 60, 150, são inclinadas. Ok? Então, a reta concorrente ela tem duas vertentes, as retas perpendiculares e as retas inclinadas, beleza? Bom, galera, esse é o resumão aí do nosso capítulo aí de geometria. Não vou entrar em polígonos, vou ficar só nesse trabalho de reta. Então nós vimos um resumão aí de ponto, reto e plano, as vertentes de uma reta, que é a semi-reta e o segmento de reta, e as propriedades delas, que podem ser paralelas ou concorrentes, sendo que a concorrente tem duas vertentes, ela pode ser perpendicular ou oblíquas. Vimos como montamos ângulos com um transferidor, né? Bom, se você tem um transferidor em casa aí, você que está online, vamos fazendo o exercício juntos, vocês vão me mostrando através de fotos, não tem muito mistério, eu demonstrei como é que se calcula um ângulo, né? E vamos nessa, valeu!